Sabe o que realmente me tira do sério? É quando alguém critica o uso de termos em inglês. Você já percebeu como vivemos em um mundo globalizado, onde a comunicação rompe fronteiras? Nesse cenário, o inglês se tornou a língua universal dos negócios, da ciência, da tecnologia e até mesmo da cultura. É justamente por isso que os chamados estrangeirismos, aquelas palavras importadas de outros idiomas, em especial do inglês, não são apenas modismos, mas ferramentas de conexão. Quando falamos em feedback, deadline ou network, não estamos apenas escolhendo palavras diferentes, estamos utilizando termos que carregam um significado já consolidado globalmente. Isso evita ambiguidades, agiliza a comunicação e nos coloca na mesma sintonia que profissionais, acadêmicos, empreendedores e pessoas de outros países. Os estrangeirismos cumprem uma função técnica. Eles promovem unidade de compreensão. Pense na tecnologia. Termos como software, smartphone ou streaming seriam de difícil tradução sem perder a precisão. O uso desses termos garante que todos em qualquer nação falem a mesma língua dentro de um campo específico. Portanto, longe de enfraquecer a nossa língua, o uso consciente de estrangeirismos a fortalece. Ele nos abre portas para interações internacionais, nos integra em redes globais e nos prepara para competir e cooperar em escala mundial. Defender os estrangeirismos não é abandonar o português, mas é reconhecer que em um mundo interligado, o inglês e outros idiomas são pontes essenciais para o conhecimento e para a compreensão mútua. Na igreja, na nossa realidade, desde os primórdios da fé cristã, o vocabulário evangélico, sobretudo o pentecostal, é marcado por uma forte presença de estrangeirismos: hebraico, aramaico, grego. A gente fala palavras como aleluia, que quer dizer louvai ao Senhor, amém, que quer dizer assim seja, são hebraicos, hosana, que é do aramaico, salva-nos por favor. Termos como esse não apenas sobreviveram às traduções bíblicas, mas se tornaram expressões universais de adoração. Elas não são estranhas ao culto, pelo contrário, carregam um peso espiritual que conecta o crente à própria fonte da revelação bíblica, conecta as línguas originais, em que os profetas, em que os homens de Deus, em que o próprio Deus falou com o seu povo. No ambiente pentecostal, esse uso é ainda mais intenso. Pregadores fazem questão de explicar palavras gregas como dunamis, poder, koinonia, comunhão, caris, graça, ou eclésia, igreja, assembleia dos chamados, porque entendem que nesses termos há uma profundidade que a tradução às vezes não transmite. O mesmo ocorre com palavras hebraicas como shalom, que quer dizer paz plena, shekinah, a presença manifesta, corpórea, física de Deus, e palavras aramaicas como maranata, ora vem Senhor Jesus. Esses vocábulos circulam com naturalidade no culto, na oração, no ensino, nos cânticos, mostrando que o Evangelho sempre se alimentou de estrangeirismos, porque a própria fé nasceu em uma encruzilhada de culturas e idiomas. Parece até que usar worship ou leadership é uma ameaça à fé, um atentado ao português. Irônico, não é? Essas mesmas pessoas que reclamam falam termos hebraicos, gregos, e ainda fala internet, assistem streaming, até pedem um delivery pelo celular. Mas quando alguém diz believe, aí pronto, parece que o apocalipse chegou. Vamos ser sérios. O inglês, quer a gente goste ou não, é língua franca da ciência, da tecnologia, dos negócios e até da teologia acadêmica. Quando usamos esses termos, não estamos americanizando a fé, mas nos conectando com uma rede mundial de conhecimento e de ministério. É técnica, é estratégia, é unidade de linguagem, e nós queremos que os nossos jovens estejam conectados. Batkin já dizia, a língua é um organismo vivo em constante transformação. E o português nunca foi puro. Ele nasceu da mistura de latim, árabe, francês.
Aliás, palavras como garagem, hotel, futebol são todas importadas. Curioso que ninguém se levanta para reclamar delas. Mas se usar o worship em vez de louvor, aí pronto, vem a patrulha do purismo. John Stott, o grande teólogo, nos lembra: a missão da igreja é ser culturalmente relevante sem perder a essência do evangelho, culturalmente relevante. Ou seja, não é pecado falar a língua do tempo presente. Pecado é se isolar e deixar de alcançar pessoas porque estamos presos ao medo do novo. E vamos ser francos, quem critica o estrangeirismo costuma usar 10 vezes mais termos em inglês no dia a dia sem perceber. Vai ao shopping, faz check-in, manda e-mail e ainda acha bonito. Mas se falar believe, start, plus, aí é heresia linguística. Convenhamos, é uma ironia sem graça. Portanto, sim, vamos continuar usando termos em inglês quando necessário. Não por modismo, mas por clareza, por unidade, por relevância, por contato, por interação. Como Paulo disse em 1 Coríntios 9:22, fiz-me de tudo para com todos, para que de todos os modos salvar alguns. E se isso significa falar língua global, que assim seja, porque o evangelho não tem fronteiras e nem medo de palavras estrangeiras, nem medo de críticos de plantão. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.